Olá, alunos e alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse curso de teologia, cujo tema desta aula que nós vamos começar agora é o estudo sobre o ser de Deus, ou teologicamente nós chamaríamos de teontologia, que seria teo, Deus, ontologia, essência ou ser, e logos, que é o estudo do ser de Deus. Nós precisamos aprender um pouco sobre isso para que nós identificamos quem Deus é, como Ele se revela e quais são as suas características, ou chamados também atributos de Deus. Nós vamos estar baseando bastante do nosso estudo nesse livro do Wayne Grudem, Teologia Sistemática, Atual e Exaustiva. É um livro que você pode comprar, você pode procurar em bibliotecas para que você possa auxiliar no seu estudo sistemático nessa matéria também de teontologia. E qual que é a importância desse estudo? A importância desse estudo é nós conhecermos a essência de quem Deus é. Nós só podemos nos aproximar de Deus quando nós entendemos quem Deus é para nós. Nós só podemos amar a Deus quando nós conhecemos quem Ele é. Uma questão de paixão e amor. A paixão é daquele tipo a qual você projeta uma realidade que nem não é comprovada, não é verificada, a qual você submete a sua expectativa, o seu achismo em relação àquilo, você se apaixona pelaquela sua expectativa, aquela sua projeção, que nem de fato é verdade. E conforme você vai conhecendo, você vai se distanciando, talvez se esfriando naquele sentimento. O amor agora é aquele amor que já conhece tanto as falhas, e ele não é só uma expectativa invisível, mas é algo concreto e verdadeiro. Quando você se aproxima de Deus, sabe quem Ele é de fato, o seu amor, ele é verdadeiro e ele é positivo e ele é concreto e baseado na verdade. Nós queremos aprender sobre quem Deus é para que o nosso amor por Deus seja também comprometido por essa verdade que é o qual nós temos dele. Então essa é a importância. Eu gosto de ilustrar para nós entendermos um pouco sobre isso. Existe nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, existe uma série chamada American Gods, ou Deuses Americanos. Ela tem um enredo um pouco interessante e ela fala sobre um contexto que diz o seguinte: aquele qual Deus você se projeta apaixonadamente, você o adora, você assume o seu tempo para com ele, você dedica devoção a ele, mas ele se torna poderoso. E nesse poder várias divindades são criadas a partir da criatividade humana sobre aquele divindade que ela cria conforme a sua própria expectativa, a sua própria excelência, seu próprio atributo e criatividade. Então são surgidos vários deuses ali. E quanto mais influência eles têm sobre as pessoas, mais poder eles têm e mais autoridade eles conseguem. E uma coisa interessante no episódio a respeito quando fala da Páscoa e Jesus Cristo. E naquele cenário nós tivemos uma reflexão muito interessante, que quando ele vai apresentar Jesus Cristo, um Deus amplamente conhecido, a maior religião do mundo, o cristianismo hoje, a gente vê que não existia naquela série um Jesus somente, mas vários Jesus. Então Jesus ele é diversificado para todas as culturas, povos, ideologias e crenças. Ele é tomado por autoridade ganhada dos seus adoradores. E ali acontece o quê? Que nós observamos que cada um tem um tipo de Jesus Cristo, um tipo de Deus, conforme não a projeção da verdade, mas conforme a projeção da sua própria criatividade. Nós precisamos nos atentar a isso porque nós podemos, como dizia o renomado pregador Paul Washer, que diz o seguinte: nos horários de domingo, no horário do culto, é o momento de maior idolatria na América. Nós podemos dizer a mesma coisa aqui no Brasil, onde pessoas se reúnem nas suas igrejas para adorar os seus próprios deuses, seus próprios Jesuses, vamos dizer assim. Olha só que coisa interessante. Se nós não conhecemos quem Deus é, nós fazemos uma projeção de quem Jesus é para nós e não segundo o que ele é de fato, e nós adoramos um Jesus com o mesmo nome, mas com essências diferentes. Será que nós, estudantes e conhecedores e cristãos, nós temos um Deus que nós adoramos diferente daquilo que revela a Escritura? Essa é a importância de nós conhecermos quem Deus é em essência, ok? Então vamos aprender um pouco sobre isso. Eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos responder algumas perguntas nessa introdução à teontologia. A primeira pergunta aqui que você observa é: quem é Deus e quem Deus é? Parece perguntas semelhantes, mas quem Deus diz ser e quem nós dizemos que Deus é? A resposta é respondida através de um mesmo fim, que é a Escritura.
né? E aqui o primeiro item que nós temos é como sabemos se Deus existe, e o segundo tópico é, se Deus existe, é realmente possível conhecê-lo? Então nós queremos responder essas duas perguntas nesse estudo de hoje. Se Deus realmente existe, porque para nós estudarmos quem Deus é, precisamos ter o pressuposto de que Deus existe. Para assim em diante nós podemos conhecê-lo. Porque se ele não existir, não faz sentido nós estudarmos quem ele é. Ok? E se, depois de constatarmos se ele existe, se Deus existe, é realmente possível nós conhecermos, aprendermos de Deus? Será que realmente faz sentido nós aprendermos teontologia, por exemplo, estudar quem Deus é? É possível conhecê-lo de fato? Então, se não é possível, não tem por que nós estudarmos. Se é possível, tem um caminho pelo qual nós podemos conhecê-lo, ok? Nós vamos conhecer esses caminhos. Então, vamos continuar nessa aula e quero ressaltar uma coisa importante. Nesse primeiro tópico que nós vamos primeiro abordar a respeito da existência de Deus, nós queremos falar sobre 3 tipos de forma de nós conhecermos a Deus. A primeira é que Deus, para nós conhecermos, ele precisa se revelar. É impossível que nós conheçamos alguma coisa se ela não for capacitada de revelação própria. Então eu não posso conhecer alguém se essa pessoa não se revelar a mim. E temos dois tipos de revelação. Revelação geral, que nós dividimos em consciência e natureza, e revelação especial, que aí seria a escritura. E como esses 2 tópicos de revelação, eles andam juntos, paralelos e jamais em caminhos opostos um ao outro, ok? Então vamos começar pela consciência, revelação geral, onde todas as pessoas, independente da escritura, elas podem conhecer a Deus. A primeira é a consciência. Romanos mesmo, a Bíblia vai testificar a respeito dessa verdade, que em Romanos 1, do capítulo 19 ao 25, vai falar a respeito de pessoas indesculpáveis, pessoas que, conhecendo a Deus, não se submeteram a Deus, que a própria consciência dela de senso de bondade, consciência de observar a natureza, consciência de conhecer a si mesmo, consciência de sentimento, de convicção e de fé, conhecem quem Deus é, como todo ser humano se diz como um ser religioso, um ser que tem por finalidade e necessidade adorar alguma coisa. Por isso que em todas as culturas que você estuda na história, você vai ver que existiam divindades. E ali o texto vai falar exatamente sobre isso, sobre todos conhecerem quem Deus é, porém eles transformarem essa glória incorruptível de Deus em aparência de homem, ou de imagem, ou de quadrúpedes, ou de répteis, ok? Então eles transformavam a glória de Deus incorruptível em coisas corruptíveis. Uma imagem perfeita, ou a ideia de Deus, quem Deus é, na essência de Deus, numa coisa que é fora dos parâmetros, que é segundo o próprio ser humano. Ou então, nós projetarmos, não entendemos quem Deus é, mas nós projetarmos nós mesmos nos nossos deuses. Ou seja, se a nossa essência ela é pecaminosa, ela não é perfeita, nós projetamos deuses, sairão da mesma forma como nós, das mesmas medidas e proporções. Pecadores, finitos, errantes e tudo mais. Agora o que o Romano está dizendo é que no lugar de conhecermos quem Deus é, na sua perfeição, nós preferimos colocar a nossa imperfeição e criar outros deuses com pequenas e diminutas relações com a verdadeira essência de Deus. Então, saber que existe absolutos morais, bem e o mal, já é uma questão de nós sabermos que existe realmente um padrão de justiça, do que realmente é um parâmetro para nós, do que é certo e errado. Precisa existir alguém que antecede, é transcendente a isso, ou melhor, a sua essência é a bondade. Então, esse entendimento de absolutos morais faz as pessoas de todas as tribos, raças, etnias, o gênero humano, vamos dizer assim, ele concreta e sabe que Deus existe, porque existem absolutos morais. A capacidade de juízo em si mesmo, nossa capacidade de julgar, de conhecer, de dizer o que é bom e o que é ruim. Nós sabemos que o roubo ele é injustificável. Ou então o homicídio ele é injustificável. Nós sabemos disso. Mas nós temos um certo juízo que testifica de um juízo absoluto e verdadeiro.
A nossa racionalidade de colocarmos justificativas sobre os nossos erros e sobre os nossos acertos. Essa racionalidade de conseguir trazer uma desculpa sobre um determinado erro e entender que existe a necessidade de se justificar, faz de nós também entendedores que existe uma justiça verdadeira, ok? A procura e criação de ídolos, a formação de ídolos, como eu disse aqui, todas as histórias das civilizações sempre existiram divindades relacionadas a tudo o que as pessoas faziam, as suas crenças, culturas e tudo mais. Os seus cultos, né, eram totalmente direcionados a isso. Então a consciência do homem sempre aponta para uma divindade. Isso é algo do gênero humano. Nós somos, por excelência, seres religiosos, ok? Calvino vai dizer também a respeito disso, falar que nós somos uma fábrica de ídolos, nós nascemos e vivemos para construir isso. Então a consciência ela testifica de um Deus e nós precisamos entender isso. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, como nós falamos em Romanos, nós projetamos os nossos deuses e não a essência do Deus verdadeiro. Essa é a importância do conhecimento de quem Deus é. Mas, se por um lado a consciência ela revela a existência de Deus, por outro lado ela é limitada, ineficiente para poder, com as suas conclusões, definir quem é Deus. Existe um limite na consciência humana que não consegue revelar a plenitude de Deus. Ou seja, a sua limitação ela cabe a simplesmente revelar e dar um sentido, um alerta ao ser humano de que existe um Deus o qual ele irá prestar contas da sua vida e assim por diante. Mas ela não é capaz de descrever quem Deus é perfeitamente. Por isso nós precisamos de uma revelação mais precisa, mais eficiente, mais concisa, mais objetiva sobre quem Deus é. Porque se for pelas nossas próprias mentes, como nós podemos observar nessa imagem, existe aí a consciência de pessoas que conseguem, de certa forma, cauterizar suas mentes e transformar a moral em coisa subjetiva e pessoal e transformar talvez o genocídio em uma parte de uma coisa aprovada por Deus. Por isso a consciência não basta. Não podemos criar uma religião com base na nossa consciência, naquilo que nós achamos certo e errado. Nós podemos ter uma noção de quem é Deus por meio dela, mas jamais conseguimos ter a exaustão de quem Deus é e do que Ele quer de nós e do que nós devemos fazer, nossa modo de vida ou nossa ética, com base simplesmente na nossa consciência. A nossa consciência, ela não é inerrante. Por isso precisamos de uma palavra inerrante que não venha dos homens, mas venha de Deus. Por isso a revelação especial. Além de saber na consciência de que Deus existe, existe também os argumentos a favor da existência de Deus. Vamos dizer os clássicos argumentos a favor da existência de Deus. Hoje nós temos uma cultura a respeito da descrença, do ceticismo e do teísmo, né? Onde crê e sabe-se que Deus existe. Qual dos dois está certo, afinal de contas? Será que estamos ultrapassados? Será que conforme Deus deveria estar morto, como dizia Nietzsche, ou não? Ou será que Deus ainda continua para os dias de hoje? Será que Deus ele é uma coisa ultrapassada? Ou será que ainda existe a racionalidade de quem Deus é? E é muito simples essa questão, nós vamos ver nos argumentos filosóficos, que é o primeiro tópico, que é cosmológico. O argumento cosmológico em relação à existência de Deus. A criação, toda a criação tem uma causa. Então se toda causa, tudo que existe é por uma causa, logo tudo foi causado, o universo foi criado. Então Deus é a causa última, Ele que deu o start inicial, Ele que começou todas as coisas, Ele é que causou a criação, ok? Então, para o universo existir, para tudo que nós temos na natureza existir, precisa de espaço, tempo e matéria. Agora você raciocine comigo. Se para existir o que nós temos hoje como natureza, precisou de espaço, tempo e matéria. O que transcende o espaço é o infinito. O que transcende o tempo é o eterno. E o que transcende a matéria é o imaterial. Então, para se criar o tempo, o espaço e a matéria, precisa de algo acima, mais poderoso do que isso, porque isso são coisas que têm os seus perímetros limitados. Por exemplo, o espaço, o que é o espaço? Ele é regido por limites. Você pega, por exemplo, um prato, ou então você pega um cubo, ele tem o seu espaço, ele tem as suas delimitações.
O espaço jamais produz ou causa o infinito. Jamais. O espaço não causa o infinito, mas sim o contrário. Você não vê uma máquina, por exemplo, uma máquina de espaço ou fazendo e criando o infinito. Não existe isso. Mas sim o infinito pode causar o espaço. Então nós precisamos de um ser que seja infinito para criar o espaço que nós existimos. Então a pergunta é a seguinte: nós temos hoje na ciência, sabemos que o mundo é regido, o universo ele tem um limite, por mais que nós dissemos que o universo é infinito, mas na verdade ele tem um limite, existe radiação de fundo, nós sabemos disso. Agora a questão é a seguinte: nós sabemos também que o universo está em expansão. A pergunta é, se o universo grande como ele está em expansão, o que está fora do universo? O que está fora do universo? O que está fora, atrás desse fundo, desse perímetro do universo? O infinito. Então o infinito ele pode delimitar o espaço, mas o espaço não pode criar o infinito. Ok? Então precisamos de um ser infinito. Isso é uma questão de causa. O tempo também é uma questão. O tempo é limite entre o tempo da manhã à noite. Existe um espaço de tempo. Alguém precisa transcender o tempo para poder existir o tempo. Então Deus não pode ser causado. Por quê? Porque Ele criou o tempo. Ele não é o tempo. O tempo foi criado. A essência de Deus é atemporal, ou nós diríamos eterna. Então o eterno pode delimitar o tempo, mas o tempo não pode criar o eterno. Não existe uma máquina que crie a eternidade, mas sim o tempo ele é criado, ele é posterior, ele é causado, ok? E a matéria também, da mesma forma, nós podemos ver que aquilo que é material, como nós temos esse argumento reducionista de que só existe o que é material, isso não faz sentido, obviamente. Isso não faz sentido, porque o material não pode existir se não houver o imaterial. Como é que pode ser causado o material, que é causado, porque ele existe? Como é que ele pode ser? Como ele pode existir se não existiu antes dele o imaterial? O material nunca vai causar o imaterial, mas o imaterial pode causar o material. Então, Deus é de fato infinito, eterno e imaterial. Deus é de fato o único que pode ter criado os céus e a terra. E Ele é o criador dessas três componentes que formam o universo. Então a natureza, a causa da natureza, ela testifica a respeito do seu Criador. Ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos da natureza também, que é outro tópico. Outro, além do cosmológico, existe o argumento teleológico. Teleológico é a respeito do fim das coisas, o porquê das coisas. A criação tem um fim, tem um porquê. Por exemplo, quando projetaram esse computador, ele tinha um fim, uma ferramenta de trabalho, ok? Então essa ferramenta de trabalho ela tem um objetivo para existir, ela tem um fim, ela tem um porquê. E esse argumento teleológico nós descobrimos que existe dentro da criação, ela tem um porquê de existir. Por exemplo, quando você vai à feira e pega uma fruta e você vai se alimentar dela. E os componentes daquela fruta são equivalentes aos nutrientes que o seu corpo necessita. A pergunta é, isso não é um efeito cosmológico e também não é um efeito teleológico? Não tem um fim para o qual a árvore existe, que é a alimentação dos animais e dos homens e de todo o equilíbrio da natureza? Então ela tem um fim, tem um propósito. As leis e a lógica que regem o universo, elas já dizem a respeito disso. A respeito de que tudo que nós entendemos e a ciência tem evoluído nesse entendimento de que a lógica ela permeia toda a natureza e tudo que existe. Então se a lógica ela permeia tudo isso é porque tem um fim, tem um propósito para isso. Então esse propósito ele claramente diz a respeito a favor de alguém que criou com um fim. E por isso o argumento teleológico, tá? De telos, que significa fim. Tá? E tem um argumento também ontológico do ser, como nós falamos no início dessa aula, que é a criação ela tem uma essência. Como se configura o pensamento ontológico? O argumento ontológico se configura da seguinte forma. A primeira premissa é de que eu não consigo imaginar ou pensar em alguma coisa que não exista ou que eu não conheça.
Ou seja, a minha mente ela está cativa daquelas coisas que eu conheço pela minha experiência ou de que exista de fato na vida real. A minha mente não consegue fugir daquilo que eu conheço ou daquilo que existe. Então, pensando nisso, ele diz o seguinte, que se nós conseguimos pensar em Deus, num ser supremo, completamente poderoso, infinito, maior do que todas as coisas, então significa que esse Deus, ele existe em todos os mundos possíveis, em todos os lugares presentes, em todos os modos de pensar, revelam que ele existe de fato. Mas aí você poderia contra-argumentar. Mas eu também consigo pensar em coisas que não existem, como por exemplo o unicórnio. Porém, o pensamento do unicórnio, ele é um pensamento de uma junção de duas coisas. Por exemplo, primeiro, o chifre, você conhece o que é chifre. E o unicórnio é um cavalo com um chifre na testa. Então, você consegue imaginar uma testa, consegue imaginar um chifre e consegue imaginar um cavalo de uma cor que você já conhece também. Então, de certa forma, você está pensando em algo que existe na realidade. Na verdade, você pegou aspectos de coisas que já existem. Então, nós não conseguimos criar além disso. Como é que você vai criar uma coisa que não existe? Tente imaginar nesse momento uma coisa que não existe. Definitivamente não temos como pensar em algo desse tipo. Então, se conseguimos pensar em Deus, então significa que Deus existe. Então, a minha mente não pode viajar além da existência e além do que eu conheço do que existe. Então, logo, Deus existe, porque eu consigo pensar nele, consigo imaginá-lo, consigo entendê-lo, consigo e tudo mais. Então, o argumento ontológico ele não está literalmente envolvido com aquilo que é material, mas ele é uma forma de raciocinar e provar a existência de Deus, não como o argumento cosmológico que usa a natureza, a matéria, mas através do raciocínio lógico, ok? Então, é um argumento bem importante que você pode se aperfeiçoar um pouco mais nele, que nós estamos fazendo só um adendo bem rápido para que você possa entender que ele existe e você possa se aprofundar depois dele também. O argumento ontológico ele precede o teleológico aqui. Para você entender um pouquinho, eu vou dar uma ilustração. Esse computador ele tem um fim, tem um propósito, uma ferramenta de trabalho. Mas o ser dele ele só pode ter um fim por causa da essência do que ele é. Ele é um componente, ele por ser um computador, por ele ser projetado em essência, por ele ser feito com o intuito de ser um computador e uma ferramenta de trabalho, é que ele pode ter o fim de uma ferramenta de trabalho. Então a essência do computador, ela permite ele ter um fim em si. Então a essência da natureza, ela permite ela ter um fim, ela permite ela ter um propósito, ok? Então a criação tem uma essência, tá? A moral também é o parâmetro que nós estávamos dizendo para dizer a justificativa, o porquê e os quais o que é errado, o que é certo. Isso testifica também de uma justiça transcendente maior a respeito de que existe um legislador que pesa a balança do que é certo e do que é errado e que nós temos também esse parâmetro dentro de nós, por isso podemos julgar e podemos dizer também o que é certo e o que é errado. Então esses argumentos filosóficos, eles são bem convincentes a respeito da nossa consciência, a favor da existência de Deus. Mas vamos à natureza. O Salmo 19, 1 a 2, fala a respeito de que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento e a natureza e ali a essência criada, ela testifica do seu Criador. Isso é muito interessante porque fala a respeito de que, assim como um pintor com as suas características, como na época do cubismo, por exemplo, que faziam-se ali os quadros conforme a matemática, eles tinham as suas características dos seus autores, pintores, a natureza da mesma forma, o Salmo está dizendo que nós temos o DNA, vamos dizer assim, ou a assinatura, a autoria de Deus descrita na criação. Não só em nós, mas toda a natureza, ela testifica de quem é Deus. E ela diz também a glória que ele tem. Então uma coisa interessante é que no estudo da natureza, ele vai revelar também quem era o Criador da natureza. Porque nós poderíamos muito bem, pelos argumentos filosóficos, ontológico, cosmológico, nós poderíamos chegar à conclusão de que Deus existe. Mas a questão é, quem seria esse Deus? E para isso existe muitas outras filosofias e muitas outras teologias, como o deísmo, teísmo aberto e outros mais que vão falar a respeito disso. Mas uma coisa interessante é esse verso que nós lemos agora e como eles dizem a respeito disso, e nós podemos analisar na natureza as características de Deus para nós entendermos quem Ele é e não termos essa dúvida a respeito quem é o Criador de fato. Existe um Criador, mas quem é Ele? Né? E a natureza, além disso, além de revelar o seu Criador, revela que Ele existe. Observemos. As leis da natureza. As leis da natureza, como as leis, poderíamos dizer, da gravidade, quando eu solto um objeto, ele vai em direção ao solo,
como por exemplo da termodinâmica, o desgaste temporal conforme se passa o intervalo de tempo, a degradação que esse objeto acontece e todas as outras leis que existem. Nós observamos da biogênese, por exemplo, que vida gera vida, elas são algo que não é palpável, não é algo que nós pegamos, que nós dominamos, não é material. As leis da física, as leis da vida, elas são, da natureza em geral, elas são transcendentes. Elas não se pegam, não se apalpam. Elas são além da matéria. Elas são, vamos dizer assim, metafísica. Além da física, além do aquilo que é palpável, material. Então, isso é muito interessante. Outra característica das leis da natureza é que ela é imutável. Ou seja, aquilo que nós vemos hoje, quando nós fazemos os experimentos, nós podemos ter certeza de que ela aconteceu no tempo e no espaço e ela sempre esteve em vigor, desde a época da criação até os dias de hoje. Então ela não muda, de certa forma ela é imutável, ela não vai se mudar conforme o tempo, não vai mudar de característica, mas sempre vai ser. Quando soltar daqui 20 anos, ainda assim a lei vai continuar funcionando da mesma forma. Ela é transcendente e ela é imutável. Outra questão também, ela é onipotente, no sentido de que o meio não resiste à lei. Os meios não podem paralisar a força da lei. Ok? Então ela é onipotente nesse sentido, ela não pode ser paralisada pelos meios, ela sempre vai continuar constante e valendo com a sua onipotência de funcionamento. E ela também é onipresente, tanto aqui como no Japão, como na China, como na Rússia, como nos Estados Unidos, sempre as leis vão ser iguais, porque são leis da natureza, as quais elas estão em qualquer lugar. Se você se fechar numa caixa, se você estiver num ambiente diferenciado, sempre vai funcionar da mesma forma as leis. Então, transcendente, imutável, onipotente e onipresente são características incríveis de quem? Do Deus bíblico. Ele se revela através disso, ele se mostra através disso, que ele é um Deus transcendente, o qual você não apalpa, um Deus imutável, o qual não muda de ideia, um Deus o qual é onipotente, o qual tem todo o poder nas suas mãos e faz conforme lhe apraz, e não existe resistência do meio para parar as suas decisões, e ele é onipresente, está em todos os lugares, né? Então são leis da natureza que revelam quem Deus é. E também a composição da natureza. Hoje os físicos também sabem, biólogos também sabem, que a natureza ela tem uma essência triunitária. O qual nós não vamos falar agora sobre trindade, mas uma referência bem interessante a respeito da natureza. Característica da natureza que nós conhecemos e encontramos em todo o planeta Terra e até fora dele, que seria, no caso, a composição triuna da natureza. A água ela tem um estado de matéria que é líquido, sólido e gasoso. Na verdade, a matéria por si só é líquido, sólida e gasosa. Sempre vai encontrar a matéria nesse formato. O tempo sempre é em passado, presente e futuro. O espaço sempre vai ser medido em altura, profundidade e largura. Sempre esses três. Se você tiver um cubo 1 por 1 por 1, o espaço dele é 1, ok? E a música é feita de melodia, ritmo e harmonia. Na engenharia, para um banquinho ficar de pé, precisa de no mínimo 3 pés, ok? Então tudo na natureza também, da mesma forma, é triunitária. Ela revela quem é o seu Criador. É a assinatura de Deus na criação, mostrando que Ele é o autor da natureza. Então a natureza também, ela revela quem Deus é e como Ele é. Ok? Mas também não podemos deixar de lembrar que a natureza também tem as suas limitações no que se refere à revelação de quem Deus é. Se por um lado a consciência consegue revelar que Deus existe e ela nos mostra em certa medida quem Deus é, ela tem as suas limitações, o que não diz quem Deus é definitivamente, batendo o martelo dizendo quem Ele é, a natureza também não. A natureza nós sabemos, foi modificada através do pecado. O pecado entrou na natureza, então desfigurou-a completamente, que ela não representa mais a essência de quem Deus é. Mas não só por causa disso, porque a natureza ela não foi a forma como Deus decidiu se revelar de forma plenária e suficiente. A natureza é um meio pelo qual Deus se revela, e não o último e nem o único.
Portanto, vejamos esses quadros, por exemplo. Ao olhar essa bela pintura nesses quadros aqui representados nesses slides, nós vemos uma belíssima obra de arte. Vemos aí traços, vemos aí formas incríveis de representar essa paisagem e tudo mais. Só que através desse quadro não dá para se revelar quem é o autor. Se ele tem uma moralidade boa, se ele é um cara inteligente, se ele é um cara legal. Nós conseguimos saber que ele é criativo. Nós conseguimos saber certa medida do que ele é. Pelo menos ele é criativo, tem bom gosto, escolheu boas cores, tem talento. Mas nós não conseguimos saber, por exemplo, se ele é realmente uma pessoa de caráter. Tanto é que esses quadros, pasme você, eles foram desenhados, pintados por Adolf Hitler. Veja a limitação de algo. Quando nós olhamos para a natureza, nós olhamos e vemos uma bela obra de arte. Nós vemos coisas incríveis e caímos num erro muito grave quando nós queremos fazer uma teologia a partir da natureza. Porque a natureza ela não vai representar definitivamente a moralidade de quem Deus é. Quando nós estudamos a natureza, descobrimos a transcendência nas leis da natureza, descobrimos vários aspectos na natureza, nós não conseguimos descobrir, por exemplo, se o Deus que criou, se ele é um Deus generoso, se ele é um Deus bondoso ou se ele é um diabo disfarçado. Portanto, a natureza não é plenária na sua revelação. Ela tem as suas limitações. Por isso, toda religião baseada exclusivamente como revelação à natureza, ela vai cair em vários modismos errados, em várias doutrinas equivocadas, e nós precisamos nos tomar cuidado com essas coisas. Por isso, a revelação que é suficiente para dizer quem Deus é, por mais que a natureza indique grandes aspectos de quem Deus é, mas ela não é completa, não é suficiente. Então precisamos de algo maior, algo mais claro, mais objetivo, que é a revelação especial das Escrituras. Uma pequena ilustração para nós entendermos um pouco dessa referência que nós podemos supor e muito bem fundamentado de que Deus existe. É a parábola do relojoeiro, muito famosa. Se você chega, por exemplo, numa praia, onde você é um nômade, alguém que não conhece civilização, não conhece tecnologia nem nada, e você chega numa praia beira-mar e de repente você encontra um relógio completo, como vocês estão vendo aí, um relógio com mecanismos, com engrenagens, com reguladores e tudo mais, com números e algoritmos inteligentes e tudo mais. Você observa tudo isso, esse relógio funcionando na sua mão, você observa ele como ele está programado para entrar no seu pulso, para facilitar a forma como você olha as horas e tudo mais, e como ele tem um mecanismo de dizer o horário e as estações do dia, entre noite e tarde, de noite, tarde e manhã, né? Então, você observa isso. Qual que é a primeira suposição que você vai ter? Do ceticismo, onde você vai dizer isso aqui é obra do acaso, isso aconteceu por coincidência, isso aqui não tem nenhuma causa, isso aqui não tem nenhuma essência, isso aqui não tem nenhum fim, isso aqui não tem objetivo nenhum. Ou você vai olhar e dizer a mais óbvia verdade. Se existe um relógio funcionando, mecanicamente, existe alguém que é um relojoeiro, que sabe muito bem sobre engrenagens, estações, horário e tudo mais. A suposição mais óbvia, de fato, é que existe um relojoeiro. Existe alguém que criou todo esse mecanismo e tudo mais. Teologicamente, nós podemos dizer que toda a criação ela diz sobre quem Deus é. Porém, existem falhas hoje. Se você pegar, por exemplo, nós temos no meio científico a chamada TDI, Teoria do Design Inteligente. É onde você observa na natureza aspectos de uma mente inteligente, um designer que projetou e programou como um engenheiro e como um arquiteto, por exemplo, para poder programar toda a natureza, a essência e a vida para que elas funcionassem regularmente e perfeitamente. Porém, existe também na teologia que poderíamos acrescentar a essa teoria científica, que é a doutrina do pecado, a doutrina da depravação total. Como ela entrou no cosmo e ela desfigurou toda essa regulagem perfeita que existia. Então hoje você vai ver estrelas explodindo, você vai ver coisas que não são tão perfeitas na natureza, que por mais que elas sejam muito complexas na sua forma e essência, mesmo assim ela tem alguns erros, como por exemplo câncer, doenças e tudo mais, desregulagem muitas vezes na natureza mesmo, catástrofes e tudo mais, que é o império do pecado que entrou no cosmos, conforme a própria Bíblia no Gênesis vai dizer assim, que começou a brotar da terra espinhos e cardos e coisas ali que foram a maldição após pecado, ok? Então nós temos que interpretar a natureza, mas de uma forma teológica da mesma forma,
não só científica, mas entender que existe também a questão do pecado. E por isso Jesus Cristo, né, glorificou não só os homens, mas a natureza também. Ele fará um novo céu e uma nova terra para restaurar essa questão da natureza decaída e agora não mais tão parametrada na perfeição de Deus. E outra coisa importante, vamos pensar o seguinte, para nós fazermos uma análise científica da questão, nós precisamos pegar as evidências. Primeiro precisamos entender o método científico. O que é um método científico? O método científico ele é com a pressuposição de que o que existe é o material. O método científico ele não vai analisar a metafísica, como por exemplo a área da teologia vai fazer ou da filosofia. Ele vai pegar aquilo que é material. Então, o método científico, ele vai trabalhar com coisas materiais, ele vai tirar conclusões a partir dos experimentos na matéria, ok? Então, essa ideia de provar a existência de Deus pelo método científico, pode esquecer, porque isso foge, é metaciência, é acima da ciência, além da ciência. Os mecanismos do método científico não podem captar a divindade, transcendência, invisibilidade, eternidade de Deus, ok? Então Deus ele não pode ser colocado numa ampola de ensaio e você fazer um teste num laboratório. Então, provar a existência de Deus está fora, não existe essa concepção de querer provar a Deus através da ciência. Nunca jamais será provada a existência de Deus a partir dos métodos científicos. Porém, não significa que nós não podemos observar através da ciência e do método científico que nós conseguimos evidenciar a existência de Deus. Por exemplo, quando nós pegamos a natureza e analisamos, nós observamos um Criador, mas nós não podemos provar o Criador, ok? Nós não podemos provar quem é o Criador e como ele fez isso, ok? Nós podemos saber como ele é, as características dele, mas não podemos saber quem ele é, porque ele é transcendente, ele é metafísico, ok? Além da física, tudo bem? Então vamos lá. Dentro desse pressuposto, vamos pegar as evidências da natureza. Vamos fingir que nós somos cientistas, mas vamos colocar uma situação aqui muito simples. Imagine que você chega na sua casa e você chega na sua cozinha e você vê em cima da mesa um bolo como este que você vê aí. Um bolo enfeitado, com camadas, delicioso, muito bem preparado para você degustar e comer ali. Você não sabe de onde veio, não tem ninguém na sua casa, está tudo ali, somente esse bolo aparecendo ali no meio da sua cozinha. Qual que é a primeira questão que você vai levantar a respeito disso? Você pode fazer duas hipóteses, nós vamos encarar as duas hipóteses aqui. A primeira hipótese é de que, para aquele bolo chegar aonde estava, um caminhão vindo do supermercado com as compras, ele estava ali com seus ingredientes todos colocados ali na sua cabine, e ali ele levando de repente naquele trajeto até a sua casa ali, virando a esquina da sua casa, aquele caminhão capotou. E ali ele começou a capotar, que estava em alta velocidade, começou a capotar, e ali os ingredientes milagrosamente começaram a se entreter entre si, começaram a se correlacionar uns com os outros, os ovos começaram a bater e a quebrar e a cair e a mexer, e ali depois de todos aqueles ingredientes com a manteiga, a farinha, os ovos e tudo aquilo, o açúcar foi se misturando conforme as rodagens que o caminhão ele ia ali se debatendo, até que ele no final, quando ele acaba de rodar, aquele caminhão, bum, pega fogo. E ao pegar fogo, ali os bombeiros são acionados, eles ali ao terminar de apagar o fogo, eles vão lá e encontram um bolo muito bem feito, muito bem decorado. Eles vão lá para não desfazer do bolo, eles pegam aquele bolo e levam até a mesa da sua casa. Essa é a primeira hipótese. É uma hipótese, não podemos dizer que não é uma hipótese, mas é uma hipótese de milagrosamente acontecer todos esses fatos. Mas existe uma segunda teoria que talvez seria mais viável. Alguém, no caso, um confeiteiro, muito experiente, muito conhecedor, cursado, sabe tudo a respeito de bolo, ele foi lá na sua casa, na sua gastronomia, na sua confeitaria e começou a produzir aquele bolo e fez aquele bolo tintim por tintim, passo após passo, confeitando, distribuindo, preparando os ingredientes de forma coerente e coesa e até que ele, ao final, coloca o bolo na sua mesa para você ser servido. A pergunta que fica para nós é, nós vamos aceitar logicamente a respeito da nossa interpretação do que a natureza diz a respeito de si mesma, que um confeiteiro
trouxe esse bolo e fez esse bolo na sua casa, ou um acidente teria feito isso. Cabe a você, mas esse seria o tal do design inteligente e a teoria da evolução. Em qual você apostaria a sua eternidade? Então está muito mais do que claro e racionalmente a respeito da existência de Deus. A existência de Deus, ela é algo racional conhecido, ok? Agora, a respeito da cognicidade de Deus, será que nós sabemos que Deus existe? Ok, esse ponto foi abordado, nós sabemos que Deus existe, a natureza fala a respeito das obras das suas mãos, a questão também da consciência, a questão dos argumentos ontológicos, cosmológicos, moral, tudo mais, estão muito bem claros na nossa mente. Existe a revelação especial, que é a Escritura, a qual nós baseamos toda a verdade de Deus, que é ali que manifesta quem Deus é de fato. Como se Deus, ele não só se revelou através da sua criação, mas ele se revelou especialmente na Escritura, a palavra de Deus, ok? Esses são as revelações de Deus, como ele se revela, como nós podemos conhecê-lo. Mas a verdade é, nós sabemos que Deus existe. Podemos conhecê-lo plenamente? Se nós pegarmos alguns textos, como por exemplo Salmos 145, 47, o 139, que fala a respeito que o conhecimento de Deus é maravilhosíssimo demais, tão alto que eu não posso conhecer, não posso suportar em algumas versões. Como Paulo vai dizer assim que é insondável, como os seus caminhos são mais altos do que os nossos, falando a respeito de que Deus, ninguém pode ensinar a Deus, nós não podemos compreender Deus plenamente. Significa o seguinte, que Deus não pode ser conhecido, é isso que eles estão dizendo? Não, de fato não. Nós podemos comparar ali, talvez eu colocando nessa ilustração aqui, é que para nós conhecermos a Deus plenamente, nós teríamos que ser Deus. Deus, ele é um ser infinito, não tem dimensões. Agora, para nós podermos medir quem Deus é, o tamanho de Deus, as dimensões espaciais de Deus, vamos dizer assim, nós precisaríamos ter uma régua de Deus. E de fato, nós como humanos ilimitados, nós não temos uma régua de Deus para podermos medir as suas dimensões espaciais. Então a questão que fica para nós é, o que nós podemos então entender sobre Deus? Esse conhecimento maravilhosíssimo, ou esse insondável conhecimento, ou então essa eternidade, ou então essa onipotência de Deus, essa onipresença, esses atributos de Deus, como nós podemos entender? E aqui a ilustração é bem simples. Aqui é como se Deus, você colocasse aqui agora para você observar, o telescópio de Hubble, aquele do qual nós tiramos aquelas fotos espaciais, o qual a lente é muito bem programada e consegue enxergar longe, e como se nós tivéssemos um binóculo. Então, a verdade de Deus é como se fosse o telescópio de Hubble, onde consegue chegar a infinidade de distância. Enquanto que a nossa capacidade ocular, ela se achega somente a alguns metros, alguns, no máximo, quilômetros. Então, nós podemos conhecer parte do todo de Deus. Nós podemos, com os nossos binóculos, enxergar uma parte de Deus, mas o longe do todo, nós podemos enxergar Deus. Então, se você virar um binóculo para o universo, vamos imaginar que Deus seja o universo, você pouco conhece, pouco sabe, pouco tem a dimensão de quem Deus é por um binóculo. E o binóculo somos nós. Então, a Escritura vai ser um telescópio de Hubble, mas também ela não vai conseguir também manifestar plenamente, porque ela é direcionada para homens como nós. Então, ela vai diametralmente colocar para nós quem Deus é conforme a nossa capacidade cognitiva. Então Deus ele vai se mostrar racional para nós, na parte que nós podemos raciocinar e compreender Deus. Deus é inteligível, porém nós não conseguimos entendê-lo plenamente pela nossa limitação. Uma outra ilustração para entender melhor um pouco sobre isso, imagine que você, conhecedor da computação, você tem um arquivo de 500.000 teras de peso. Você imagina a proporção de peso que você tem. E esse seria o arquivo chamado Deus, vamos colocar nessa ilustração. O arquivo chamado Deus, 500 milhões de teras. E você tivesse um pendrive com 20 gigas. Imagina isso. Quanto que esse pendrive suportaria a respeito de Deus? 20 gigas, ok? Então, claro que as ilustrações não são perfeitas, porque Deus ele não é 500 milhões de teras. Deus ele é infinito. Então você tenta colocar essa proporção em nós que somos finitos.
É impossível. Nós podemos conhecer a Deus, de fato? Então a pergunta seria sim, podemos conhecer a Deus através da Escritura e daquilo que Ele se revelou, como diz em Deuteronômio 29, 29. Aquilo que é revelado é para nós, mas há outras coisas que não são para nós, que são além de nós, ok? Que teremos talvez na mentalidade, depois da glorificação em Cristo, tenhamos uma capacidade mental para compreender um pouco mais, mas mesmo assim nem os anjos podem plenamente conhecer a Deus, ok? Então, nós somos limitados e tudo mais. Podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Sabemos, por exemplo, que, segundo as Escrituras, que Deus é justo, como diz Romanos 3, 26. Sabemos, por exemplo, que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus é espírito. Nós conseguimos conhecer a Deus nesses fatos, nesses argumentos, essa exposição que a Escritura faz a respeito de Deus. Porém, Deus não é só justo, não é só luz, não é só amor, não é só espírito, mas Ele é infinitamente amor, Ele é infinitamente luz, Ele é infinitamente justo. E nós vamos ver um pouco mais disso no decorrer das aulas. Então, nós podemos conhecer a Deus sim, com a nossa limitação naquilo que é realmente essencial para nós no momento que estamos aqui. Deus proporcionou para nós aquilo que nós podemos e precisamos, isso é muito interessante. Que Deus não coloca cargos nas nossas costas que nós não podemos suportar. Então, a reflexão a respeito disso ela é muito interessante. É como, por exemplo, de que nessa empreitada que nós fazemos em conhecer a Deus, nós nunca teremos talvez o conhecimento pleno de Deus. E por isso a jornada em direção a Deus ela é muito desafiante e muito empolgante. Porque quanto mais você souber sobre Deus, pouco ainda você sabe sobre Deus. Caberia talvez a frase de Sócrates: tudo que sei é que nada sei. Quando nós falamos a respeito de Deus, essa frase se encaixa perfeitamente, porque o que nós sabemos de Deus, ele é muito pouco em relação ao total. Mas o resto, que não é revelado, ele não é necessário para nós, porque o que nós precisamos já está contido na Escritura. Toda palavra apta, boa para exortar, corrigir, admoestar e fazer que o homem de Deus conheça a Deus e haja como Deus quer que seja feito, ok? Uma ilustração para nós finalizarmos essa aula a respeito de um pai que está ali com o seu filho. De repente seu filho está ali com seu pai e pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Pergunta teológica: qual é o tamanho de Deus? Quais são as dimensões de Deus? E o pai vira, olha para o lado procurando uma ilustração, olha para o céu e observa um avião. Um avião lá nos ares, andando, viajando, voando. E ele fala assim: Deus é como aquele avião, olhando para o céu. Seu filho olha para aquilo e fala: nossa pai, como Deus é pequeno. A dimensão que eu estou vendo aqui, Deus é muito pequeno. Então o pai ali fica assustado e fala assim: não, deixa eu explicar melhor para o meu filho. Leva ele até um aeroporto. Quando ele chega no aeroporto, ele observa o tamanho de um avião. Aquela criança fica espantada, fica maravilhada. Olha o tamanho desse avião. Nossa pai, que avião grande. Ele falou assim: exatamente, assim é Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você reconhece quem Deus é, em direção, crescendo na graça e no conhecimento, em direção a Cristo, quanto mais você procura conhecer a Deus, maior você observa que Ele é. O avião sempre foi grande. A diferença é que ele estava muito longe do avião para enxergar a grandeza dele. E muitas vezes nós estamos muito distantes de Deus, em relação ao conhecimento dele. Por isso nós achamos que Deus é como se fosse uma coisa pequena, um pontinho no céu. Mas na verdade Deus, Ele é imensamente infinito. E eu encorajo você nessa aula a cada vez procurar mais de Deus, procurar cada vez mais conhecer a Deus, porque a qualidade com que buscamos a Deus afetará a qualidade com que o amamos, ok? Então Deus abençoe, continue aprendendo mais sobre Deus, entenda a existência de Deus, entenda que nós podemos conhecer a Deus aquilo que nós precisamos de Deus e que Deus revelou aquilo que nós precisamos e por isso possamos crescer nesse conhecimento, nessa graça de Deus. Até a próxima aula, Deus abençoe a sua vida.